Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará e em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Agora marque esse texto de João 16 e vamos para a primeira carta de João. 1 João capítulo 2, lá no finzinho da Bíblia. 1 João capítulo 2, um texto bastante conhecido, nós já lemos há diversas vezes aqui, e acho que seu também. 1 João capítulo 2, versículo 27. Quando você encontrar 1 João 2, 27, fala amém. Diz assim o texto, 1 João 2, 27. E a unção que vós recebestes dele. Há uma tradução mais ampliada que diz, e o Espírito que vocês receberam dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Queridos, meditando nesse texto, nessa madrugada, nessa noite passada, eu fiquei olhando algumas coisas acerca daquilo que o João, o homem que foi intitulado, que foi chamado de discípulo do amor, um homem que escolheu a melhor parte, que era reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. Quando Jesus se sentava para ceiar com os seus discípulos, ele escolhia a melhor parte. Prova disso, eu falei disso alguns cultos atrás, de que o desejo desse homem de estar ligado ao Senhor era tão grande, era tão profundo, que o Senhor deu a ele uma experiência inigualável. O Senhor então leva ele prisioneiro na ilha de Patmos, deixa ele lá, ali sozinho, abandonado, esquecido, momentos que nós muitas vezes também passamos na nossa vida, momentos de solidão, momentos de frustração, momentos de decepção, momentos de angústia, de pressão, de opressão, de tristeza. Muitas vezes passamos assim também. Eu imagino que João, enquanto estava ali preso naquela prisão, naquela ilha, estava ali esquecido por todos, por diversas vezes passou muitas coisas também na cabeça do João, coisa que eu penso assim, que eu entendo assim. Mas ali o Senhor separou ele, retirou ele dali e deu um arrebatamento a ele. O Senhor leva ele para visualizar o céu. O Senhor leva ele para ter uma visão do céu, para que ele pudesse escrever para nós no livro do Apocalipse o que é o céu. Eu posso imaginar a experiência que esse homem teve. E às vezes nós questionamos o Senhor quando passamos por momentos de adversidade, questionamos o Senhor quando nós não entendemos algumas coisas que acontecem na nossa vida. Nós não questionamos o Senhor quando algumas coisas acontecem, a gente fala, mas por que aconteceu comigo? Ou por que aconteceu justamente comigo? A gente gosta de questionar. Mas o que a gente não faz muitas vezes? É perguntar ao Senhor assim, Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar? O que é que o Senhor tem diante dessa situação para que o Senhor possa trazer um crescimento para a minha vida? Eu disse para os irmãos, aqui na quinta-feira, que essa semana que passou foi uma semana muito corrida, atribulada para mim. E minha mãe teve cirurgia, foi muito corrido, e aí muitas coisas por fazer. E na quinta-feira, quando eu me dei por conta, era quase hora de eu me preparar para o culto. E eu disse assim para a profetisa, falei, olha, deixa eu ir lá preparar uma palavra para eu pregar hoje à noite. E quando eu peguei minha Bíblia, eu sentei no sofá de casa, folhei a Bíblia assim. Aí ele sentou do meu lado, falou assim para mim, você vai preparar uma palavra? A palavra já está pronta, Paulo. Quem tem que se preparar agora é você, para você ouvir aquilo que eu tenho para falar. Então, o que eu quero que você entenda,
Eu quero que você entenda que Jesus, no capítulo 13 de João, que nós lemos do Evangelho de João, ele começou a dar um discurso final para os seus discípulos, estava preparando eles por aquilo que viria. Mas quando nós chegamos nesse texto que nós lemos no capítulo 16, no versículo 7, ali ele começa a falar de quem viria. Ele começa a falar do Consolador, que viria para ajudar, para auxiliar, para instruir, para direcionar. Por quê? Porque ele viu que se os discípulos ficassem sem a presença dele ali, certamente eles iriam desviar-se, perder o rumo, perder o caminho. Então ele disse: Pai, é importante agora que o nosso Espírito, o Espírito Santo, venha sobre eles. Que o Espírito Santo não venha agora pairando neles, mas que o Espírito Santo habite dentro deles, para que de fato agora eles possam ter comunhão comigo e contigo, para que de fato eles possam ser um conosco. E o que você quer dizer com isso, apóstolo Paulo? Amados, o grande problema nosso quando a gente vem para a igreja é esse: a gente negligencia o Espírito Santo. No nosso dia a dia, na nossa casa, a gente negligencia o Espírito Santo. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente negligencia o Espírito Santo. Paulo, por diversas vezes, mencionou assim: não extingais, não extermine, não abandone o Espírito Santo. Depois ele disse: olha, além disso, não entristeçais o Espírito Santo. Imagine que eu sou o Paulo, que o Senhor me incumbiu, vem cá, para eu ficar andando do lado desse moço. Quando esse moço for, começa a se mexer, meu irmão, eu estou andando junto dele. Eu fui chamado, eu fui vocacionado, eu fui instruído para ser consolador, ajudador desse moço. Você imagina ele começar a se mover e não me convidar para ir junto? Ele começar a fazer as coisas, não me chamar. Ele sabe que eu tenho que estar junto com ele, mas ele me larga. Assim muitas vezes, obrigado, evangelista, assim muitas vezes somos nós também com o Espírito Santo. Muitos de vocês saíram da sua casa hoje, ou saíram nos outros cultos e disseram assim: ah, Espírito Santo, usa lá o pregador para trazer uma palavra para mim, porque eu preciso. Mas na verdade você acha que o Espírito Santo não sabe o que você precisa? Ele habita dentro de você. O problema nosso é que a gente ora errado. A gente deveria orar assim: Espírito Santo, eu preciso me preparar para ouvir o que o Senhor tem a falar na igreja. Se você serve na igreja, independente da função que você tem na igreja, você tem que sair da sua casa dizendo: Espírito Santo, eu me preparo agora para te ouvir acerca daquilo que o Senhor tem a fazer através de mim. Por diversas vezes eu passei semanas pegando os dicionários, enciclopédias, Torá, Sidur, pegando todo tipo de conjugação, Strong, para pegar o texto, pegar a essência, pegar a raiz da palavra, para trazer para você entender. E quando eu subo aqui, o Espírito Santo falou assim: Paulo, tudo que você procurou fazer pela sua vontade, deixa lá, deixa eu falar agora. O grande problema nosso é que muitas vezes a gente abandona o Espírito Santo. E você leu comigo em 1 João 2,27 que o Espírito Santo está aí. Todos vocês que desceram as águas do batismo, aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo começou a morar aí dentro. E o que o Espírito Santo vem fazer na vida minha e na vida sua? Lá no versículo 13 de João 16, fala o que o Espírito Santo vem fazer. Olhe comigo lá, fala para o teu irmão: o Espírito Santo quer falar com você agora. Versículo 13 de João 16, olha que lindo. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ou da verdade, ele vos guiará. Fala comigo: me guiará. Fala para o teu irmão: te guiará. Olha aqui, eu não sei se você já tem orado em línguas espirituais. Eu não sei se você tem buscado isso. Eu não sei se você tem desejado isso. Por mim, a gente podia pegar nossas coisas hoje, entregar a nossa melhor oferta aqui no altar e já ir embora, porque a palavra que Deus falou conosco na abertura do culto hoje, da necessidade de nós crucificarmos os Barrabás, porque muitas vezes nós estamos crucificando a Jesus e soltando Barrabás. A palavra que o Senhor já nos deu já era necessária, suficiente para nós. Mas o que o Espírito Santo faz na vida de um homem? Guia. Repete comigo: o Espírito Santo me guia. Por que tem muita gente que dá cabeçada?
Por que tem muita gente que faz escolhas erradas? Por que tem muito crente, irmão? Estou falando de crente em Jesus. Por que tem muito crente que não consegue ter uma vida firme e sólida com Jesus? Porque tem negligenciado o Espírito Santo na sua vida. Porque o Espírito Santo na vida de um homem, na vida de uma mulher, vai o guiá-lo. Quando o Senhor levou João para a ilha, ali o Espírito Santo começou a guiá-lo e levou-o para uma dimensão muito maior. Quando na verdade nós olhamos para a tentação de Jesus, nos 40 dias, quando nós olhamos para aquele momento, a gente fala que o diabo foi tentar Jesus. E é verdade, o texto fala que o diabo foi tentar Jesus, mas o Jesus foi levado àquele deserto, àquele momento, por quem? Jesus foi levado pelo Espírito. Quando nós temos a direção do Espírito Santo, se vier deserto, se vier situações contrárias àquilo que nossos olhos estão vendo naquele momento, Ele nos guiará a pastos verdejantes. O Davi, quando fala, narra o Salmo 23, é lindo o que ele faz. Ele começa a dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor nos permitir o ano que vem de estarmos em Jerusalém, quando nós estivermos descendo de Jerusalém para o Mar Morto, nós vamos passar pelo deserto da Judeia, justamente aonde fica a posição do nível do mar, porque Jerusalém fica mais alto que o nível do mar, e o Mar Morto abaixo do nível do mar. Nós vamos passar pelo deserto da Judeia, e ali o Davi andando naquele deserto, sendo perseguido, os inimigos atrás de Davi, ele olha e fala que o Senhor me faz andar em passos verdejantes, às margens das águas tranquilas, no meio do deserto. Só o Espírito Santo, irmão, pode mudar um cenário na vida de um homem e de uma mulher. Quando você permite que o Espírito Santo guie você, quando você permite que os seus anseios, os seus sonhos, os seus propósitos, eles morram, para que os propósitos, os anseios, os sonhos do Pai vivam em você, Ele guia você, e o cenário que você está vendo não oprime você, não entristece você, não fadiga você, pelo contrário, te nivela na atmosfera do céu, e te leva a andar em lugares altos. É isso que o Pai quer fazer de nós. Por isso que o Espírito Santo tem que estar guiando a minha vida e a sua. Por isso nós precisamos trazer e atrair o Espírito Santo todos os dias em nós. Por isso nós não podemos nos relacionar. Escute-me, quem está me entendendo fala amém. Fala para o teu irmão, vai vir uma cajadadinha santa aí agora. A gente se relaciona com tanta gente na rede social, coloca tanta coisa na rede social, mas não traz ele para dentro de nós como fala com as pessoas na rede social. A gente conta tanto da nossa vida para as pessoas e conta pouco de nós mesmos para Ele mesmo. Ah, apóstolo, mas você acabou de dizer que Ele está dentro de mim, Ele sabe o que eu preciso, mas Ele gosta de ser compartilhado. Você que é casado, por exemplo, sabe? Não é gostoso você compartilhar alguma coisa com alguém e essa pessoa dá ouvido para você? Assim é o Espírito Santo, Ele quer ser notado por mim e por você. Nós não precisamos ficar fazendo culto de encher-vos do Espírito Santo. Nós não precisamos fazer culto de ensinar a igreja a viver no Espírito. Por quê? Viver no Espírito deve ser a necessidade da igreja. Porque senão a igreja vai querer andar debaixo de mecanismo de homem, de invenção de homens. A igreja não vai querer se mover no Espírito, vai querer se mover no entretenimento. A igreja não vai querer se mover na intimidade do Espírito, vai querer se mover nas coisas ungidas que os homens produzem para dar para as pessoas a ter fé. Coisa que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E quando Ele fala, quando Ele quer falar, Ele brada, arrebenta todas as muralhas, os mecanismos de defesa que eu e você temos em nossa vida. Fala para o teu irmão todas as vezes. O Espírito fala, Ele brada dentro de nós. E o João continua dizendo: Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Agora, e vos anunciará o que há de vir. Se você levar o que eu tenho para falar para você a partir de agora, vai ser bom. O finalzinho do versículo diz: Ele anunciará o que há de vir. Quem tem o Espírito Santo não anda ansioso. Repete isso comigo: quem tem o Espírito Santo não anda ansioso. Pergunta para o irmão: você não anda ansioso, né? Por que o apóstolo não andaria ansioso? Porque o João disse através das palavras de Jesus que o Espírito Santo que viria sobre nós, Ele anunciaria para nós tudo o que há de vir. Ou seja, aquele que tem o Espírito Santo tem a revelação. Você sabia que os anjos que o Senhor destacou para andar perto de você, que tem um esquadrão de anjos andando do seu lado? Fala isso para o teu irmão: tem um esquadrão de anjos andando do seu lado. Fala para ele: sabe por que você não morreu ainda? Porque
Porque os anjos estão aí. Fala para ele, sabe o que não aconteceu nada de ruim com você até agora? Porque os anjos estão aí. Ah, apóstolo, você está conversando uma história aí. Ah, irmão, a Bíblia diz que os anjos acampam ao redor do que os teme e os livra. Então aí é todo pronto para nós. Quando esses anjos escutam você lendo a Bíblia na sua casa, que você faz isso diariamente, aí você dá um grito no seu sofá, uau! O anjo assusta, fala, o que esse louco está gritando? Foi uma revelação que o Espírito Santo deu para você de um texto. Os anjos ficam loucos conversando entre eles, dizendo, como é que eles têm isso? Porque só nós temos o Espírito Santo. Porque lá na obra da criação o Senhor disse assim, eu vou fazê-los, tocou, imagem e semelhança. Ali Ele deu o privilégio, de fato, de nós termos dentro de nós o Espírito. Existem revelações que nós temos, que os anjos ficam apavorados, e o diabo fica desesperado. Quando você dá um grito desse, que você teve uma revelação da palavra, o diabo fala, pronto, agora é que eu não seguro esse crente louco. Por quê, irmãos? Porque ele vai cutucar você, ele vai tentar ferir você, ele vai tentar jogar um dardo em você, ele vai tocar em situações à sua volta, para que a sua boca fale alguma coisa, dê uma legalidade para ele poder entrar e roubar a revelação que Deus te deu. Por que tem muita gente que está cheia da revelação, mas não consegue fazer fluir nada na sua vida? Porque o diabo percebe, escuta o seu grito que você deu da revelação, ele escutou a sua empolgação por aquilo que o Senhor te revelou, e ele fala, eu preciso tirar essa revelação desse crente. E o que ele faz? Toca em áreas mal resolvidas em nós. Ele toca em áreas de fraqueza em nós, que nos fazem correr em desespero, que nos fazem falar coisas que não deveríamos, que fazem na verdade nos movermos de forma que transgride a nossa vida com o Senhor. Aí Ele rouba de nós a revelação, e nós continuamos parados. Por que tem muita gente atada no reino, está 20, 30, 40, 50 anos andando com Jesus, tem uma vida do mesmo jeito? Irmãos, a palavra do Senhor é uma palavra que transforma. Você pode dizer isso para o teu irmão? A palavra de Deus é uma palavra que transforma. Ou seja, quando eu ouço, ela tem que transformar a minha vida. Eu me lembrei, quando eu estava cantando aqui hoje, no início do culto, em 1996, quando eu fui no primeiro culto da minha vida. Eu xingava os crentes, xingava as irmãs de birote, de saia, olhava na televisão os pastores, falava tudo que eles eram maldito e ladrão. Cada vez que eu falava isso, o Senhor falava assim, te pego já, gordinho, na curva, já, e escrevia. Ah é? São malditos, são bandidos? Você vai passar pelo mesmo papel, vai ter que pedir oferta e dízimo e viver da minha dependência. Tudo que você fala na vida que você não vai fazer para Deus, é o que você tem que falar. É a palavra para o seu hoje. Fala para o teu irmão, tudo que você falou para Deus, que para Ele você não faria, é o que Ele quer que você faça. Imagina, lá eu não vou, é lá que você tem que ir. Naquele país eu não prego, é lá que você vai pregar. Deus não vai satisfazer a sua vontade, porque Ele não satisfaz a vontade do homem, satisfaz a vontade dEle, que é Espírito. E ali eu falava isso, o Senhor falou assim, vou te pegar, gordinho, e amar todas as vezes que eu passo prova, todas as vezes que eu passo adversidade. Eu me lembro da primeira canção que eu cantei na igreja. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Você pode cantar para mim, irmão? Para mim não, para Jesus. Essa canção, porque se eu cantar o povo chora. Essa canção mais ou menos assim que eu ouvi a primeira vez, quando eu fui na igreja. Presta atenção na letra. Quero que valorize o que você. Se você sabe essa canção, que ela é bem nova, olha para alguém e canta. Olha, tão importante para Deus. Fala para Ele. Nada de ficar sofrendo, angustiando esse teu complexo inteiro. Olha só que lindo. Dizendo às vezes que não é ninguém. Aponta o dedinho para Ele, fala assim para Ele, ó. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Presta atenção que você vai cantar agora, ó. Ele está em você, o Espírito Santo se move em
você, até com gemido inexprimível. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor e o Espírito Santo se move em você. Você tem valor e o Espírito Santo se move. Vem nas palmas agora. Você tem o valor e o Espírito Santo se move em você. E aí você aplaude o Senhor bem bonito. Você tem o valor. Aleluia. Todas as vezes que eu passo prova, eu lembro dessa canção. Principalmente do momento que fala assim, que há algo importante em mim e que eu tenho valor. Por isso que o Senhor não esquece de mim, por isso que o Senhor não tira os olhos de mim, por isso que o Senhor não me abandona, por isso que o Senhor não tira os seus anseios e os seus propósitos de mim. De vez em quando a gente enfraquece, Ele vai lá e cata. Não, Paulo, é assim que o Senhor estava dizendo para o seu povo: se eu for e vou ao Pai, fiquem tranquilos, vai vir sobre vocês um Consolador. Vai vir alguém que vai amparar vocês, vai vir alguém que vai fortalecer vocês. Não sei se você já parou por momentos assim, que você foi tão entristecido, você passou por uma situação, você ficou tão triste, e você está lá amargurado, de repente você é invadido por uma alegria. Aí você fala: nossa, mãe, ninguém me falou nada. Não é que ninguém falou nada. A Bíblia diz que Ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que é gemido? Você já gemeu de dor? A Bíblia fala que quando Ele intercede por nós, Ele geme de uma forma que é impossível expressar. Às vezes Ele chora, choro que eram nossos, só para ver um sorriso. Meu Deus do céu, fala isso para o teu irmão. Às vezes o Espírito Santo chora por nós, só para ver um sorriso nessa carinha linda sua. Meu pai, em 2010, estava pintando essa parede comigo aqui. E justamente lá onde está aquele bebedouro lá atrás, nós tínhamos uns trincos ali. E nós ficamos o dia todo ali tirando. E aquele dia eu conversei coisas com meu pai que eu jamais conversaria no outro dia. Ministrei meu pai. E ele todo animado foi embora para casa. Na casa dele, tomou banho, veio no culto de oração da segunda-feira. Acabou o culto da oração da segunda-feira, ele foi visitar uma parente dele, estava acamada. Foi para a casa dele feliz da vida. 2h30 da manhã, minha mãe acorda para ir no banheiro. Meu pai estava tendo um AVC. Minha mãe chamou minhas irmãs. Minha mãe, que é enfermeira, já foi ligando para o SAMU, e já foi passando para o SAMU o que estava acontecendo. Eles foram passando as instruções, me ligaram. E aí eu peguei, eu não sei como que me troquei naquele dia. Estava um frio lascado, foi em agosto. Nem meia eu não coloquei no meu sapato. Desci de moto na casa da minha mãe. Eu fiquei por 3 meses com uma marca aqui na minha mão, porque dentro do capacete eu gritava e eu degladiava com Satanás, reprovando, anulando e cancelando o espírito de morte que estava rondando a casa da minha mãe. E eu apertei tanto a manopla da moto que marcou minha mão por 3 meses. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu vi o estado do meu pai. A única coisa que deu para fazer foi repreender o espírito de morte. Meu pai voltou a si. O SAMU veio, levou meu pai para o hospital. Nós fomos para a Santa Casa. Meu pai ficou 7 dias na UTI. E tinha cultos na igreja. Eu tinha que vir pregar. Meu pai estava lá correndo risco de vida, porque você sabe que se 72 horas pode dar de novo, aí é fatal. Eu tive que estar aqui dizendo que o Espírito Santo é bom. Eu tive que estar dizendo aqui que o Espírito Santo é maravilhoso, que o Pai cura, transforma e liberta, porque eu não posso viver pelo que vejo. Eu preciso viver por aquilo que creio. E o cenário não mudava, e eu precisava continuar crendo, porque existiam pessoas que precisavam ouvir a palavra que eu estava pregando. As minhas irmãs choravam, minha mãe chorava, e eu continuava firme ali. Eu consegui chorar 3 meses depois.
Durante 30 dias eu fiquei indo na casa da minha mãe todos os dias. Eu fotografei meu pai os 30 dias para ver o que Deus poderia fazer na vida dele. O que você está querendo dizer com isso? Mexer com o nosso emocional? Não. Eu quero que você entenda que durante esses 3 meses que eu precisei ser forte, quem foi forte, irmão? Foi ele. O Paulo não podia nada, mas quem age, quem vive dentro de mim é muito forte. Me deu sustentação, me deu palavras, me deu discernimento, me deu instrução, me deu revelação, continua me instruindo. Por quê? Porque precisa haver entre eu e ele um vínculo de intimidade. O que você está querendo dizer nessa manhã para a gente, apóstolo? Queridos, não é com a imposição das minhas mãos que eu vou te encher do Espírito se você não tiver vida com ele. Não é orando somente por você e declarando: eu profetizo que você seja cheio do Espírito, que você vai ser. Não adianta nada você vir aqui, eu pôr a mão na sua cabeça, você sair daqui rodopiando, ou dando uns golpes de ninja, como a gente vê muitos por aí, mas no dia seguinte está todo mundo andando do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, falando do mesmo jeito. Quando o Espírito Santo entra na vida de um homem, ele muda o linguajar de um homem e de uma mulher. Fala isso para o teu irmão: quando o Espírito Santo entra num homem e numa mulher, ele muda o linguajar dessa pessoa. Por quê, irmãos? Porque tudo que não é dele, ele arranca, e tudo que é do céu vem sobre nós. E aí, eu listei aqui algumas coisas que a palavra consolador significa. Repete comigo: consolador é confortador em qualquer situação. O Espírito Santo é conforto. Está apavorado, está atribulado, se ampara nele. Ele é conforto em qualquer situação da sua vida. Situação de ganho, de empate e de perda, ele te confortará. Quando Jesus estava dizendo que viria o Consolador, ele estava dizendo que viria o Conselheiro. Repete comigo: Conselheiro. É ele que nos leva a toda a verdade, irmão. Quantas vezes você veio aqui na igreja, você participou de um culto e foi aquele saculejo a palavra? Não aquele saculejo que a gente gosta, aquele saculejo que dói, e que a gente sai bravo com o pregador dizendo assim: tá louco? A gente vai nessa igreja, nessa tal de Ventos aí, só couro lá, só chicote, só bate na gente, não faz nem um melzinho na gente, pelo amor de Deus. Mas quando você chega na sua casa, você senta um pouquinho lá, ele vem e fala assim para você: viu? Mas é assim, ó, a palavra é assim, é assim, é assim, é assim. Só ele pode nos levar a toda a verdade. Repete isso comigo: só o Espírito Santo me leva a toda a verdade. Você ama o Espírito Santo? Ele também é ajudador, em todo tempo, o tempo todo. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu, quando trabalhava, olha os vendedores de plantão aí, segura essa. Uma vez, alguns anos atrás, eu precisei deixar a gerência da empresa que eu trabalhava, porque não estava dando mais tempo para ficar lá e a igreja. Aí eu comecei a atender os clientes na rua. Aí nem estava dando mais tempo também de eu cumprir o horário da empresa, então eu precisei fazer minha carteira. Aí eu cheguei no proprietário da empresa e falei: deixa eu montar uma carteira para mim. Eu tive que abrir clientes. E é um desafio abrir cliente, é uma loucura. E aí o Senhor começou a me colocar em alguns lugares. Eu comecei a visitar frigoríficos e a vender as embalagens dos frigoríficos. De repente minha carteira começou a crescer. De repente eu comecei a tomar conta da carteira do Brinquedos Estrela. E aí eu comecei a administrar isso, fora outros clientes que começaram a surgir. E aí aquilo estava maravilhoso. Só que qual era o segredo? Eu saía de manhã, entrava no meu automóvel na garagem, sentava no banquinho, botava minha pasta do lado, e eu olhava no banco e falava assim: Espírito Santo, vão comigo hoje? Segurando a minha mala. Por favor, saio de mão vazia, mas não me deixe ser envergonhado. Precisamos voltar com a maletinha cheia para pagar o leitinho das crianças. Vamos embora, Espírito Santo. Passa o cinto, passava o meu também, gatava o ré e vazava. Teve dias que eu não vim com nenhum pedido na maleta, mas quando eu chegava em casa, estava no e-mail. Por quê? Porque a gente precisa compartilhar isso com ele. E a profetisa Márcia, a gente conversava ontem, ela falou assim: Paulo, para cada dia de vergonha na nossa vida, a Bíblia diz que haverá dupla honra. Mas essa dupla honra vai vir, me pergunta, quando que vai vir dupla honra na minha vida? Quando você entender que antes da dupla honra vem a vergonha. Aquilo que a gente acha que é vergonha, para Deus é disciplina. Conta para o teu irmão isso. Aquilo que você acha que é vergonha,
Para Deus é disciplina. Está disciplinando a gente a viver com Ele, depender dEle. Então, se você não tem esse hábito, a partir de hoje, comece a trazer o Espírito Santo real na sua vida. Eu ensino uma oração para todos aqui, não sei se você faz. Quando você vai dormir, apóstolo, eu tenho que tomar 25 comprimidos. Pelo amor de Deus, senão eu não consigo apagar. Eu sou um negócio elétrico. E de vez em quando eu tenho que desligar ainda o cabo lá, porque eu sou assim, eu sou nervoso, sou agitado. Ora assim, Espírito Santo, agora eu vou deitar em paz. E por deitar em paz eu te peço, ministra o teu Espírito ao meu Espírito, para que quando eu acordar, eu não venha andar de outra forma a não ser pelo teu Espírito. Qual que é o problema nosso? Senhor, eu vou deitar agora, estou cansado, você sabe, hein? Hoje o dia foi assim, não estou aguentando mais. Deus não tem compromisso com o coração, Deus tem compromisso com o seu espírito. O seu coração fica na terra, o que vai para o céu é o teu espírito. E eu insisto em falar nisso, hein? Jeremias 17 diz que o coração ele é enganoso, ele é perverso mais do que tudo. Então pede para Deus ministrar o seu espírito, porque no espírito você ouve o Abba. Fala para o teu irmão, no espírito você ouve o Abba, irmão. Ele também, além de ser ajudador, ele é defensor. É ele que defende a nossa causa. Diga, o Espírito Santo é o meu defensor. Por um tempo da minha vida, eu só posso falar dos meus testemunhos para que você possa ter fé para viver também. Houve um tempo da minha vida, principalmente aqui, que as pessoas falaram muita coisa de meu ministério quando ele iniciou. Falo até hoje, mas hoje eu já aprendi. Aí teve um tempo que eu estava meio assim, chutando lata. Sabe quando a gente fica chutando lata assim? Aí o Senhor falou assim para mim, Paulo, qual é a palavra que eu tenho liberada? Eu disse, sei lá qual é a palavra que você tem liberada. Aquela que eu deixei escrita para o meu servo Abraão. Para Abraão, eu abençoo quem te abençoa e amaldiçoo quem te amaldiçoa. Eu falei, uau, é verdade. Ele falou assim, você está apavorado por quê? Anda na minha presença e ser perfeito, deixa o resto comigo. Conta para o irmão, anda na presença de Deus e ser perfeito, deixa o resto com os outros, deixa o resto com ele. O problema é que a gente quer fazer justiça nos outros do jeito. Não, meu irmão, falou de você sem você dever, é Deus. E a recompensa é com Deus também. O problema nosso é que a gente se ocupa de coisa que não presta. Fala comigo assim, eu não quero mais me ocupar de coisa que não presta. Fala, eu quero me ocupar do Espírito Santo. Abraça o seu corpo. Fala para ele assim, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Fecha os olhinhos e fala, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Vamos fazer isso, em vez de falar, vamos cantar dizendo para ele, Espírito Santo, abraça o seu corpo aí e diga para ele, bem baixinho, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Você quer mais do Espírito Santo? Então, além dele ser defensor, ele também é intercessor, eu já falei disso. Além de ser intercessor, ele é fortalecedor, eu já falei disso. E além de mais, ele é amigo fiel. Fala comigo, amigo fiel. Se tem uma pessoa que você pode contar os seus segredos mais íntimos, e eu vou falar uma palavra aqui, nós vamos orar, fala aleluia. O problema de muito crente é que ele compartilha os sonhos de Deus na vida dele com quem não sabe sonhar. Existem cultos que Deus libera uma palavra para você. Existem momentos que Deus dá uma palavra profética na sua vida. Existem momentos de oração sua que Deus fala para você, vou levar, vou fazer, vou executar. E o que você faz? Na ânsia, no ímpeto, você vai e compartilha isso com outras pessoas. Essas pessoas não sabem sonhar. Elas na verdade são matadores de sonhos. Em vez de elas serem impulsionadoras, elas são pessoas que você fica atada como se fosse uma âncora te segurando.
Se tem alguém que você tem que compartilhar e traçar propósitos, é com o Espírito Santo. A gente comete esses erros, a gente comete essas falhas. Talvez você está ouvindo hoje isso para você fechar um pouquinho mais essa tramela. Fala isso para o teu irmão, fecha um pouco mais essa tramela aí. Não, é o contrário. Põe tramela nessa porta larga, fala para ele que a nossa boca, a gente fala muito e fala pouco com o Espírito Santo. Se tudo isso está à nossa disposição, o que nos resta fazer? Viver com Ele. Eu queria saber se nessa manhã tem alguém que deseja o Espírito Santo. Nossa, eu pensei que todo mundo ia dar um pulo na cadeira e gritar: eu! Vou perguntar de novo, vou voltar a fita. Queria saber se nessa manhã tem alguém aqui que deseja muito o Espírito Santo. Queria saber se tem alguém aqui hoje que deseja muito orar em línguas, que não ora, mas queria falar. Tem alguém? Deixa eu falar uma coisa para você que quer. Ele está aí. O que você falou, apóstolo? Está aí já. O Espírito Santo já está aí. A palavra que você tem que falar já está aí também. O problema nosso é que a gente acha que vai imitar os outros, ou quando não, acha que vai xingar alguém, porque a palavra é meio esquisita, apóstolo. Eu não sei, parece que eu vou falar tudo meio enrolado, mas estou meio de fogo. Mas essa daí que é boa. Essa é a chave. É essa que você tem que deixar pilhar. É essa que vai dar o uau. E eu queria saber se tem alguém aqui que já ora em línguas. Você queria orar em línguas diferentes? Você queria ser batizado pelo fogo? Hoje está prontinho o ambiente. Está na hora. Mas e aí? Cadê o fogo? Está aí. Mas cadê? Dentro de você. Quem cria o ambiente somos nós. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. O ambiente que nós vivemos é um ambiente de treva e de naturalidade. Deus só habita no ambiente espiritual. Quem gera esse ambiente? Nós é que matamos a carne para que o Espírito se manifeste. Por que às vezes o Espírito não manifesta? Porque há muita carne em nós, há muita coisa natural. Vamos quebrar tudo hoje? Menos as cadeiras. Amém? Fiquemos em pé.